Bom dia, paz seja convosco, paz seja na tua casa, paz seja na tua família. Eu sou o professor Enio e hoje nós vamos aprender a lição 8 da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Ensina-me a fazer a tua vontade no sofrimento. Glória a Deus. O texto de hoje está lá em Mateus 14, do 22 ao 24. Diz assim a palavra: Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco, passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. O barco já estava a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na vida cristã, a exemplo dos discípulos desse episódio, estamos constantemente sendo levados pelo Espírito Santo a determinadas situações, onde precisamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo que pessoas, circunstâncias e forças espirituais malignas se contraponham terrivelmente contra nós. De fato, ninguém se sente bem em uma situação incômoda, de conturbação, como os discípulos se encontravam nesse episódio, onde o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. A difícil tarefa de reconhecer a vontade de Deus nos momentos de crise. Sair de um lugar confortável para um lugar incerto não é algo que fazemos com naturalidade. A expressão logo em seguida, lá no versículo 22 que nós lemos, faz referência no contexto anterior, que foi o milagre da multiplicação dos peixes. Se você ler uns versículos antes, foi ali a multiplicação dos peixes. O que Jesus faz? Ele tira os discípulos de uma situação de celebração, de fartura, né? De comemoração. Tinha comida em abundância ali, né? Eles tiram ele para um teste de obediência. Olha como Jesus faz, olha. Vale lembrar que as sobras dos 12 cestos cheios de peixe, de pães e peixe, ainda estavam ali. Eu imagino os discípulos pegando, não, vamos botar esse cesto aqui, um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe aqui para viagem. Chegar lá no meio, lá der fome, a gente para e come um pouco, tá? Bom, esse aqui é nosso, separou, e foram, né? Olha só. Um grande teste de obediência. A expressão obrigou, insistiu para que entrasse no barco e fosse para o outro lado de Genezaré, ou também conhecido como Lago de Tiberias e também o Mar da Galileia. São o mesmo lago, com um nome diferente, mas é o mesmo lago que a Bíblia nos diz. Revela que os discípulos não tinham nenhuma intenção de sair da situação cômoda de alegria e suprimento para uma situação de mar revolto. E por que Jesus tomou essa atitude? Porque a multidão pretendia proclamá-lo como rei. Lá em João 6, 14 e 15 fala que o povo queria já proclamar ele como rei. Olha só, e o que acontece? Talvez os próprios discípulos fossem os articuladores dessa ideia. Aprendendo a lidar com o inesperado, os discípulos enfrentaram ventos contrários e ondas agitadas que eles não suspeitavam que encontrariam. Quando eles saíram por volta das 5 horas da tarde, o céu estava limpo, o tempo estava calmo, sem indicar nenhum perigo. Mas essa calmaria não duraria muito tempo. Logo viria a tormenta, como disse o patriarca Jó. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Jó, capítulo 3, versículo 25. De fato, às vezes o ritmo da nossa vida está normal e de repente é alterado por acontecimentos ruins. Foi assim que aconteceu com Jó, um homem sincero, reto e temente a Deus. Jó 1, do 1 ao 5. Nas nossas vidas,
Essas calamidades podem ser a perda de um emprego, uma enfermidade, caso de divórcio, morte na família, decepção com um amigo e etc. Portanto, quando as provações chegarem, não se desespere, Deus está no controle da situação, especialmente se foi Ele que enviou você para o outro lado. Se você está fazendo um trabalho sobre a direção de Deus, sendo direcionado por Deus, e vento contrário vem, fica tranquilo, porque Ele está no controle. Não é fácil ter, ficar tranquilo numa situação de mar revolto, numa situação adversa, tempestade se levantando na nossa vida. É ou não é verdade? As dificuldades e tragédias sobrevêm a todos, incluindo os filhos de Deus, que andam dentro da vontade divina. Mas para aqueles que amam e servem ao Senhor, o sofrimento e a dor não é prioramente um problema, pois leva-nos para mais próximo de Jesus, não é? E a gente sempre vê mesmo, quando o pau está quebrando, o couro está comendo, é a hora que o crente mais ora, a hora, que ele mais jejua. Por quê? E é mesmo, a gente às vezes vacilamos. Quando estamos na bênção, estamos na mudança, estamos na calmaria ali, aí baixamos a guarda e não era para ser assim, era para a gente sempre manter, mas na situação de incômodo, de mar revolto, nós vacilamos, Aí que nós buscamos a Deus, é para buscar constante, mas acontece, Problemas acontecem com todos. Uma olhada rápida ao texto em foco pode-se identificar pelo menos 3 razões óbvias para que essa tormenta não acontecesse com os discípulos, reforçando assim o coro dos porquês. Primeiro, eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, uma ordem expressa de Jesus, e obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Vocês vão entrar no barco, entrem no barco. Segundo, eles estavam fazendo o quê? A obra de Deus. Passar adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Jesus está se despedindo lá, está mandando o pessoal lá, se despedindo. Vamos pegar o barco. Ele mandou, vamos embora, vamos pegar o barco. Eles foram. Terceiro, Jesus estava intercedendo por eles no monte. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. O texto que nós lemos. E é interessante, Toda batalha, toda situação adversa, Deus está no controle. E a gente sempre fala assim, toda a batalha ela ganha no reino espiritual. Sabe? Jesus já tinha ganhado a batalha. Ele nem sabia que eu ia enfrentar, mas no reino espiritual, Jesus, ele já tinha ganhado, já tinha decretado a batalha. Então, às vezes estamos em situação adversa, nós não vemos saída. No reino espiritual, meu querido, se você está na vontade de Deus, se você está na direção de Deus, meu querido, mantenha calma que a tempestade vai passar, sabe? E vai chegar bonança que significa calmaria para a tempestade, O mais que perecemos, nós temos que ter em mente que somos o que? Dependente de Deus na nossa vida, Nós somos dependentes dele, querido. Aleluia. O que mais importa na vida do cristão? Os acidentes comuns na vida acontecem a todos e não deveria surpreender os cristãos, mas a nossa mente ela tem dificuldade de aceitar os períodos de crise e vento contrário nas ondas agitadas. São características de um crescimento espiritual. Como assim? Não estou entendendo. Que as tempestades em nossa vida, elas são pedagógicas, elas são ensinamentos para termos o quê? Mais maturidade. Se você parar e olhar no seu momento da sua conversão, no seu início, a gente era muito imaturo. No tempo da caminhada, então as lutas vêm, passando por determinadas dificuldades, a gente vai vendo como a gente vai ficando, vai crescendo espiritualmente, vai tendo mais maturidade, E uma frase que eu vi, eu achei linda. Deus também usa as dores para nos ensinar lições. É momento de dores, e às vezes estão passando de angústia, mas é Deus, se Ele está no controle, Ele está nos ensinando. Nós não entendemos no momento, mas lá na frente nós vamos entender. Amém?
Glória a Deus. Tem áreas da nossa vida que nós somos mais vulneráveis, mexe com a nossa estrutura, mexe na base da nossa fé cristã. A nossa fé cristã fica abalada, achamos que é o fim e começamos o quê? A desfalecer, não é? A nossa fé esmurecer, né? Sabe o que Deus faz? Ele intervém a nosso favor. Naquele momento que a gente está, Ele intervém. É que nós não podemos perder o foco. Eu lembro muito do filho pródigo. O filho pródigo passou o que tinha, né? Tudinho. Quando o dinheiro acabou, que ele estava naquela pocilga lá, e ele viu aquelas comidas, ele desejou até comer as comidas do porco. Mas o que ele fez? Ele não perdeu o foco. Ele falou assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Porque ele sabia que na casa do pai dele tinha abastança, tinha comida, tinha, sabe? E ele se levantou e foi. Ele achava que o pai tinha abandonado. E você conhece a história, né? Como o pai o recebeu. Assim é Deus, né? Deus, ele intervém a nosso favor para revelar o seu poder e a soberania dele na nossa vida. Ele diz assim lá em Isaías, eu amo muito esse versículo, já estou encerrando, eu amo muito esse versículo, Isaías 41, 10 e 13, que diz assim, ó, eu não sei o que você está passando, a tormenta que você está passando, o que está se levantando, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Em qualquer área, em qualquer tempestade, em qualquer vento, em qualquer vendaval que se levantar para a sua vida, Ele te sustenta. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.